A teoria do pós-modernismo é uma dessas tentativas. O esforço de medir a temperatura de uma época sem os instrumentos, em uma situação que nem mesmo estamos certos de que exista algo como a coerência de uma época. Pode ser que tudo isso não passe de quase nada. Em algum momento dos anos 80, a história tomou um rumo na direção oposta. Quebrou-se a linearidade, a perspectiva de um significado dos acontecimentos. Os avanços na telecomunicação, na industrialização desenfreada, da potencialização do armamento nuclear, tudo isso levou à morte do sentido histórico e o nascimento de nossa condição pós-moderna. O pós-modernismo tem um efeito estranho. Toda tentativa de teorização do pós-moderno resulta em confusão. O termo constantemente escapa às nossas mãos. Esse é o problema de conceitos polissêmicos. O pós-modernismo é tanto reivindicado por teóricos da esquerda e da direita, quanto criticado por ambos. Por essas e outras que fica difícil afirmar se existe ou não um período pós-moderno. Sendo assim, já que agora não nos oferece as coordenadas para entender o conceito, por que não olhamos para o passado? Para o movimento que justamente antecede o pós-moderno. Marshall Berman, em seu livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, caracteriza o modernismo como uma tempestade. São mudanças cada vez mais rápidas e violentas na economia e na sociedade. É o surgimento do motor a vapor, do tear elétrico, da máquina de escrever. A mecanização e a racionalização eram vistos como a chave para a produção de uma utopia. O impacto dessas novas tecnologias não se restringiam somente à fábrica ou ao campo. Elas também aceleraram a vida na cidade. Esse novo jeito de viver na cidade é perfeitamente retratado no romance Júlia ou A Nova Heloísa. Apesar do romance preceder muito das máquinas citadas, Rousseau era um cara muito sensível. Em seu romance, as personagens todas sentem os efeitos do modernismo, dessa possibilidade de mudança e rápida transformação social. Nova Heloísa nos relata o romance proibido de Júlia, uma jovem nobre, e seu preceptor, Saint-Preux, de origem humildes. Apesar do grande amor entre os dois, a diferença de classes sociais faz com que sua relação seja mantida em segredo, sendo reclusa a troca de cartas. Em um dos momentos do romance em que Saint-Preux muda-se do campo para a cidade, temos uma perfeita representação da condição moderna. Embriaguez, contraditório, agitado, tumultuado. Como todo furor da cidade, Saint-Preux confessa estar ficando tonto, ansiando desesperadamente por algo sólido para se agarrar. O choque da crescente urbanização pode ser sentido na perturbação de Saint-Preux, a ponto de ele se esquecer na multidão. Tudo se move na modernidade, e esse movimento configura um sujeito moderno. Esse sujeito, vivendo no caos da cidade, possui uma vida contraditória em sua essência. Essas contradições, inerentes à vida na cidade, vêm a constituir um sujeito fundado à base da angústia. O ser moderno é um ser sentimental, revoltoso, que sofre por essa capacidade de transformação. Como exemplo perfeito disso, temos a obra O Grito, do pintor expressionista Edvard Munch. Nela temos uma figura humanoide, pálida, com as mãos em seu rosto, com uma expressão de horror em sua face. Não se vê o objeto de sua angústia. A única coisa que é possível observar é a paisagem ao fundo e o semblante de pessoas atrás. Mas não é preciso ver para saber o porquê ele grita. E em O Grito temos uma representação perfeita dos grandes temas do modernismo. A alienação, a anomia, a solidão, a fragmentação social e o isolamento causado pela vida na cidade. Note como Munch subverte a estética da expressão nos modos como ele representa seus gestos. O grito, um ato sonoro, uma vocalização estridente, não pode ser ouvida dentro do universo da imagem. Não é possível ouvir um quadro, e como se fosse para salientar esse fato, o homúnculo não possui ouvidos. Ele não ouve, mas precisa gritar. Sente a necessidade de expor o que está dentro de si, em resposta aos horrores que estão fora de si. Já que ele não pode ser ouvido, a única forma de expor essa angústia é fazendo a própria superfície do quadro reverberar junto de seu grito. É como se a paisagem
toda a geografia do universo se contorcesse com sua dor, com cada espiral ecoando a angústia que não pode ser ouvida. A atmosfera em que vivemos pesa sobre todos como a força de 20.000 libras. Mas você sente isso? Os mesmos anseios que atormentavam Saint-Pro e que estão presentes em O Grito também podem ser ouvidos em Marx. Sua crítica à economia política pode ser entendida como os ecos dessa insatisfação, de tornar evidente a gravidade do momento. É tudo tão passageiro e efêmero na vida na cidade que é preciso sentir um pouco o peso da realidade. O trabalho de Marx é feito para tornar evidente esse peso. Por isso que ele usa tantas metáforas geográficas. São erupções, terremotos, abismos. Há um movimento violento inerente à era moderna. Não é à toa que Marx afirma que a classe burguesa era a classe revolucionária. Afinal, era ela a classe que causava as transformações que modernizavam o mundo. Mas essa modernização não durou para sempre. A burguesia só era revolucionária enquanto era de seu interesse. Tendo conquistado seus objetivos políticos, ela não tinha mais o porquê defender uma transformação social. Com a morte do senhor feudal e a consolidação do Estado-nação, a burguesia abraçou o conservadorismo a fim de proteger sua nova posição social. E é nesse momento que ela perdeu seu contato com sua essência revolucionária, perdendo contato com o seu modernismo. Não sabemos usar nosso modernismo. Perdemos ou rompemos a conexão entre nossa cultura e nossas vidas. Nosso século alimentou a arte moderna espetacular, mas parece que esquecemos como aprender a vida moderna, da qual essa arte brota. Esse é o problema da modernidade. O pós-modernismo é justamente um trauma causado pela modernização acelerada. São mudanças cada vez mais violentas e rápidas, sendo quase impossível nos situarmos no momento. Enquanto que o modernismo era caracterizado por uma turbulência, por uma certa tempestade, o pós-moderno é justamente o olho dessa tempestade. Estamos desorientados, perdidos, mas não sentimos nada. Eu já ia começar a falar do Lyotard aqui, mas eu sinto que continuar falando e não incluir o que vir a seguir seria uma grande perda para o vídeo. Então vai aqui um parêntese. No pós-modernismo temos aquilo que Jameson chama de um esmaecimento do afeto. Nossos sentidos foram entorpecidos, passamos tempo demais na tormenta. Há uma falta de profundidade dialética, psicanalítica, existencialista, semiótica em nossa condição. A ansiedade e a alienação não são mais possíveis no pós-moderno. Tudo o que temos são simulações, simulacros de sentimentos, de fantasmas da modernidade. Estamos todos destruídos, cansados, exaustos. A patologia cultural não é mais capaz de ser sentida em decorrência da fragmentação do sujeito. Como é possível experienciar o terror de Van Gogh se tudo que temos é somente Van Gogh? A fragmentação do sujeito é um direto produto da fragmentação do conhecimento. Essa condição, bastante estudada pelo filósofo pós-estruturalista Jean-François Lyotard, é explorada no seu texto A Condição Pós-Moderna, publicada em 1979 ao pedido do governo de Quebec. Nele, Lyotard caracteriza o pós-modernismo como sendo uma crise das metanarrativas. Uma metanarrativa é uma narrativa mestra que dá sentido aos eventos históricos. Nesse sentido, ela é universal, se aplicando a todo contexto, dando sentido à nossa realidade. Em meio ao caos dos acontecimentos cotidianos, a metanarrativa é o que justifica o presente e o rumo da história. Uma narrativa, portanto, é mais que uma história ou uma fábula. Elas têm como um fim legitimar a ordem vigente. Nossas práticas, políticas e instituições orbitam em torno de uma justificativa, de algo que lhes dê uma legitimação. Nesse sentido, a metanarrativa se distingue do mito fundador. Enquanto que o mito busca legitimar seu projeto através de um ato original fundador, a metanarrativa olha para um futuro que ainda está por vir, para uma utopia que justifique as ações do presente.
O modernismo era bastante característico disso. Era o reino da razão contra a ignorância da Idade das Trevas, a narrativa do iluminismo de expansão infinita do conhecimento, da completa dominação da natureza para os fins humanos. O comunismo, com sua crença histórica na revolução através da classe trabalhadora, até a narrativa cristã, a fé e a salvação das almas. Tudo isso se foi com a morte das metanarrativas. Os avanços nas tecnologias de telecomunicação, em conjunto com a rápida industrialização, agora exigiam novas formas de validação do conhecimento. Se por um lado a ciência antes era vista como parte de um organismo, um sistema voltado para a formação e autoconsciência do espírito, agora a ciência e a produção do conhecimento se veem subordinadas à garantia da eficiência. Quem decide o que é o saber e quem sabe o que convém decidir? O problema do saber na idade da informática é mais do que nunca o problema do governo. A questão da legitimação do conhecimento anda lado a lado com a questão da legitimação do governo. A legitimação pressupõe o legislador, que define que tal e tal lei faz parte da norma. O mesmo aplica-se ao saber científico. Quem decide quais os parâmetros científicos que fazem parte do discurso? Com os avanços das telecomunicações, a importância do conhecimento é determinada por dois fatores: eficiência e armazenamento. Não mais o conhecimento é legitimado por uma narrativa. Agora, nas sociedades industriais, o conhecimento torna-se moeda de troca. Só vale a pena investir em uma pesquisa se ela não obter resultados. E esses resultados precisam ser armazenados, reduzíveis a bits e bytes de informação. Não há espaço para subjetividade e ambiguidade no saber científico. É por conta disso, ele acaba por automaticamente rejeitar o conhecimento narrativo. Lyotard distingue entre dois tipos de saber. De um lado, temos o saber científico, o saber da técnica, que busca o domínio da natureza. Do outro, temos o conhecimento narrativo, o saber simbólico, um saber que busca o domínio da convivência. Sem o conhecimento narrativo, não saberíamos como viver. Somente a técnica não é suficiente para nos dar segurança em meio aos horrores do mundo natural. A maioria dos leitores provavelmente sabe qual é a sensação que se tem quando se deixa de almoçar, ou quando se jejua em alguma data religiosa, ou quando se vive em alguns dias o choque de comer apenas vegetais, como parte de uma nova e maravilhosa dieta. Mas qual é a sensação de não comer durante dias, sem ter a ideia de achar a próxima migalha de comida? De modo geral, hoje em dia as pessoas não experimentam mais essa tormenta excruciante. Nossos antepassados, pobres deles, o vivenciaram bem demais. Quando gritavam a Deus, salvai-nos da fome, era exatamente isso que eles tinham em mente. A grande crítica de Lyotard é que nas sociedades contemporâneas o conhecimento narrativo está sendo sistematicamente sacrificado em prol da eficiência, e essa busca incessante pela eficiência resulta na morte das metanarrativas. Dentro da ciência há um paradoxo, uma grande contradição. Tendo rejeitado todo e qualquer princípio narrativo, as ciências acabaram ficando sem uma narrativa. Somente o positivismo não é o suficiente para justificar suas ações. Com a mudança de paradigma científico-epistemológico induzido pelos avanços tecnológicos, há uma erosão do sentido do mundo. Deus está morto e nós matamos ele. Ele foi surrado, mutilado e abandonado. Em face de todo o terror causado pela modernidade, não há mais como acreditar nos avanços da humanidade. O campo de concentração representa o fim da modernidade. Mesmo com todo o progresso histórico da humanidade, com toda a narrativa de desenvolvimento e formação, nada justifica o que aconteceu ali. Nada justifica os horrores da própria humanidade. Em Auschwitz foi fisicamente destruído um soberano moderno. Todo um povo fez-se a tentativa de destruir. É o crime que inaugura a pós-modernidade. Mas não é só Auschwitz. Somos o fruto de um crime que se repete todos os dias, no mais banal dos dias. Como poderíamos justificar o injustificável? Em face do real, que adentramos a pós-modernidade. Antes de prosseguirmos, precisamos falar o que esse termo significa. Ernest Mandel, em seu livro O Capitalismo Tardio,
distingue 3 períodos de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Capitalismo de mercado, entre os anos 1700 e 1850, quando o crescimento do capital acontece no âmbito de mercados domésticos. Capitalismo monopolista, 1850 até aproximadamente 1960, após o boom econômico da reconstrução pós-guerra. Esse estágio é marcado pelo imperialismo dos mercados internacionais e pela exploração dos territórios colonizados. E por fim, o capitalismo tardio, de 1960 até os dias atuais, que é caracterizado pela expansão das corporações multinacionais, pela globalização dos mercados e do trabalho e pela massificação do consumo. No capitalismo tardio, a industrialização e a comodificação são universalizados, a ponto de colonizar toda e qualquer esfera antes não habitada pelo capital. Literatura, cinema, vídeo, teoria. O capital estende-se por todas essas áreas, formando uma dominante cultural. Todos os campos da cultura são afetados, não havendo mais distinção entre economia e cultura. Um afeta o outro e retroalimenta-se de sua produção, estendendo sua vida, abastecendo uma ilusão de promessas capitalistas. O capital é reproduzido na arte, e a arte molda-se para o capital, de modo que tempo, espaço e a narrativa são distorcidos. Essa é a tese do crítico cultural marxista Frederick Jameson. Em seu livro Pós-Modernismo ou a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, o pós-modernismo é associado não com um estilo, pois ele não pode ser associado a uma escola de pensamento ou a um movimento artístico, mas com uma lógica de produção, um produto histórico de uma cultura do capitalismo tardio. Enquanto que a era moderna era dominada por uma certa noção de progresso, da metade do século XX para cá, o projeto modernista foi gradualmente eclipsado pelo pós-modernismo. Pós-modernismo é irônico, cético. Não é mais possível acreditar em uma metanarrativa. A dúvida paira sobre a possibilidade de mudança social. Em meio à tormenta tecnológica, todas as certezas antigas são dizimadas, desestabilizando toda e cada parte da vida, derretendo tudo que antes era sólido. Por isso que Jameson diz que o pós-modernismo é dominado pelo pastiche. O pastiche é uma cópia ruim, barata de uma grande obra. Diferente da paródia, que tem um conteúdo no qual ele busca subverter, o pastiche é vazio de significado. É a cópia pela cópia que tem como referente a própria produção da cópia, apontando para sua origem como um produto, uma commodity. A paródia, por outro lado, pressupõe uma norma além da paródia, normal que precisa ser ridicularizado. Nesse sentido, ela possui uma mensagem, um fim político. Na reimaginação suscitada pela paródia, temos um pouco do rastro do modernismo, essa visualização de um possível futuro. Com o pastiche, pelo contrário, temos apenas a repetição de maneirismos vazios. Os estilos modernistas se transformaram nos códigos pós-modernos. Isso resulta na completa negação da transgressão. A transgressão inerente à arte moderna foi institucionalizada, traduzida por uma linguagem acessível, confortável, que fosse palatável e passível de ser massificada. Um bom exemplo disso é Marcel Duchamp. O ready-made de Duchamp é um escárnio com as belas artes. Isso porque ele faz dos objetos normalmente ignorados pela arte objetos de arte. É um brincar com significados, apropriando-se do cotidiano, dando voz ao corriqueiro e vulgar. Nesses gestos temos toda uma nova significação da arte, com um rompimento com o que veio antes. Mas seria tudo isso pós-moderno? Há uma grande diferença de contexto. Em Duchamp havia um grande desprezo pela era vitoriana e pós-vitoriana, pelas belas artes e pelo establishment. Nisso, Duchamp tem muito em comum com escritores modernos. Se pegarmos A Procura de Godot, de Beckett, podemos ver uma violação sistemática dos códigos que descreviam uma boa peça teatral. O sentido constantemente foge à peça de Beckett, como se ele lutasse contra a interpretação. Diálogos começam e terminam como relâmpagos, desconexos, são monólogos que se recusam a serem lidos. Havia uma certa violência, uma transgressão, um grotesco que chocava a audiência. Mas nada disso nos choca mais. O modernismo foi totalmente absorvido pela academia. Os estilos foram neutralizados. Se antes tínhamos uma vontade transgressora com um claro projeto político,
Agora, no pós-moderno, o que temos é uma heterogeneidade estilística, um apagamento da idiosincrasia, resultando na repetição dos ecos de seus defuntos, na quebra do tempo histórico. Não há mais o que criar e nem imitar. É por isso que Jameson diz que o pós-moderno sofre de uma crise do historicismo. Nos tornamos incapazes de pensar o passado no presente. Isso pode parecer um pouco com a tese de Mark Fisher em Fantasmas de Minha Vida, mas Jameson vai muito mais longe em seu diagnóstico. Temos uma cultura dominada por pseudo-evento e espetáculos. O que acontece precisa ser mediatizado para poder ser acessado. A televisão acaba por recriar a realidade, criando um simulacro do mundo. Tudo pode ser trocado e tudo perde seu significado. O simulacro, a cópia idêntica de um original que nunca existiu, altera o tempo histórico. Ele passa a ser modificado, montado. A história é recontada em sua plasticidade, sendo subordinada a uma narrativa ideológica. Não mais há um sentido para a história. Ela apenas é uma coleção de imagens e mais imagens. Um simulacro fotográfico que diz muito mais sobre o presente do que sobre o passado. Com a perda do passado, a cultura passa a ser dominada por aquilo que Jameson chama de modo retrô, ou modo nostalgia. Uma canibalização do tempo e da história advindo de uma fixação com o glamour passado. Mas essa experiência com o passado apenas se resume ao nível estético. Não há uma real interação com o tempo histórico. O passado só é lembrado por sua imagem, deixando de lado todo o contexto, toda a substância, tudo o que faz do passado algo material. Reduzindo o passado à sua estética, temos o apagamento do presente. Na tentativa de situar o presente no passado, o modo retrô e o pastiche projetam-se em um nível social coletivo, investindo as instituições, formando pensamentos e valores que fragmentam a experiência do tempo e de toda qualquer possibilidade de coerência temporal. O referente histórico desaparece em meio a essas imagens nostálgicas. A história torna-se relegada ao consumo dessas imagens, desses simulacros, resultando em uma história alienante, uma história pop, história neutralizada que pode ser vendida e consumida como um produto a qualquer momento. Com isso, o espaço muda. Ele não é mais capaz de ser sentido. Vivemos no hiperespaço. O tempo das acelerações da informação viajando na velocidade da luz. A turbulência da pós-modernidade é perturbadora. Os tempos mudaram, mas o sujeito não conseguiu acompanhar as mudanças. O hiperespaço finalmente conseguiu ultrapassar a capacidade do corpo humano de se localizar, de organizar perceptivamente o que nos cerca e de se posicionar frente a isso. Nossa mente não é capaz de representar a interconectividade da internet. A nova rede informacional ultrapassa todo e qualquer sentido de realidade. Com a abolição do espaço, há uma abolição do distanciamento. Tudo é tão próximo que todo e qualquer movimento é ilusório. A tentativa de repensar o agora é neutralizada, engolida, englobada pelo capitalismo tardio. Nessa dominante cultural, a esfera produtiva e econômica se fundem, não havendo escapatória para a colonização do inconsciente. A política é neutralizada na cultura, e a contracultura se submerge na cultura dominante. Quanto mais procuramos descobrir o real e seu referencial, mais nos afundamos na simulação. Não é mais possível encontrar as coordenadas do presente no passado. O capitalismo tem uma estranha capacidade de estranhar objetos familiares, papéis sociais e instituições, ao ponto que as representações realistas não evocam mais a realidade, a não ser a nostalgia e a saudade. Toda e qualquer lógica morreu. Todo sentido na história se evaporou. Bem-vindo ao pós-modernismo.